Olá! Já parou para pensar como um governo registra uma promessa que vale trilhões? Pois é, hoje a gente vai desvendar exatamente isso. Um mundo que parece complicado da contabilidade por trás dos benefícios sociais que impactam a vida de milhões e milhões de pessoas. A pergunta é gigantesca, né? Pensemos em todas as promessas de aposentadorias, auxílios, coisas que se estendem por décadas. Como é que isso aparece nos livros contábeis do governo hoje? Vira uma dívida na hora? Ou a história é um pouco diferente? Então, a resposta para esse desafio todo vem de uma nova regra brasileira, a NBC-TSP 29. E olha, a solução que ela traz pode não ser bem o que a maioria das pessoas imagina. Vamos lá, então. Antes de mais nada, o que são exatamente essas promessas sociais do ponto de vista da contabilidade? De forma bem direta, a norma define benefícios sociais como o dinheiro que o governo passa diretamente para as pessoas. A ideia é ajudar em momentos específicos, sabe? Como na aposentadoria, no desemprego, o que os técnicos gostam de chamar de riscos sociais. Certo! Agora que a gente já sabe o que são esses benefícios, vamos conhecer a nova regra do jogo, a tal da NBC-TSP 29. Essa é a sigla para a Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. Pense nela como se fosse um manual de instruções, um padrão, que garante que todos os órgãos do governo falem a mesma língua na hora de registrar essas promessas financeiras. E por que isso é importante? Bom, o objetivo é bem claro: fazer com que os relatórios financeiros sejam realmente úteis, confiáveis e, principalmente, que a gente possa comparar a situação de um órgão do governo com outro sem maquiagem. E aqui a gente chega no coração da norma. É aqui que a diferença entre uma simples promessa e uma dívida de verdade fica, assim, fascinante. O senso comum diria que, se o governo cria um plano de aposentadoria, ele já deve todo o valor futuro, certo? Mas será que é assim mesmo? A nova regra vem para desafiar essa ideia. Vamos ver como. E aqui está a grande virada de chave. A norma diz que a dívida só existe para valer, o tal do evento passado, no momento exato em que uma pessoa cumpre todos os requisitos para receber o próximo pagamento. Isso mesmo, não todos os pagamentos futuros, só o próximo. A diferença é gritante. Em vez do governo registrar uma dívida gigantesca de décadas de pagamentos, ele só reconhece o passivo para o próximo pagamento que está para sair. É uma mudança de perspectiva enorme, de verdade. Pense nisso como um gatilho de 3 etapas. Primeiro, a pessoa se torna elegível. Segundo, isso cria uma obrigação real para o governo. E só então, em terceiro, a dívida é oficialmente registrada nos balanços. Ok, o gatilho está entendido. Mas a história não para por aí não. A Orma, na verdade, apresenta 2 caminhos diferentes para fazer essa contabilização. Para a grande maioria dos casos, o caminho é a abordagem geral, essa que a gente acabou de ver. Mas, para alguns planos bem específicos, existe uma exceção, que é a chamada abordagem securitária. Mas muita atenção aqui. Essa abordagem securitária não é uma escolha livre que se faz quando quer. Para poder usar esse caminho, o plano de benefício tem que seguir regras bem rígidas. Essas regras, que estão lá no item 28 da norma, exigem basicamente 2 coisas: que o plano se pague sozinho, com as contribuições, e que ele seja gerenciado como se fosse uma seguradora privada, sabe? Com cálculo de risco e tudo mais. Certo, passamos por toda a parte mais técnica, mas no fim das contas, por que tudo isso realmente importa no dia a dia? Ao criar uma regra do jogo igual para todo mundo, a norma dá aos cidadãos, analistas e gestores públicos uma lente muito mais nítida para enxergar os verdadeiros compromissos financeiros do governo. No final, o que está em jogo aqui não são só números numa planilha. O que está em jogo é a transparência. É a gente ter uma fotografia muito mais fiel da saúde financeira do nosso governo. Isso tudo nos deixa com uma última reflexão. Agora que existe um jeito mais claro de medir essas promessas, como é que isso vai mudar o debate sobre o futuro desses benefícios? Será que a gente está mais preparado agora para discutir como garantir que eles sejam sustentáveis para as próximas gerações? Fica a pergunta.